Uma cadela espancada e esquecida com seus filhotes na chuva, até que um jovem aparece e muda o seu destino. O trovão não veio sozinho, trouxe com ele o gemido que o mundo fingiu não ouvir. A lama escorria pelas paredes quebradas da casa abandonada, como se tentasse lavar o que havia dentro, mas não havia água suficiente no mundo para apagar aquela cena. No canto mais escuro do cômodo úmido, uma cadela pastor alemão, esquelética e trêmula, mantinha o corpo arqueado sobre 3 filhotes ainda úmidos do parto. A pele ferida nas costelas expostas denunciava que ela não apanhara apenas da vida, tinha marcas de algo muito mais cruel. Ela não latia, não chorava, só respirava com esforço, como se cada inspiração fosse uma batalha particular. Os olhos dela, fundos, vidrados, ainda assim vigilantes, corriam o ambiente como se o perigo estivesse logo ali, e talvez estivesse, porque do lado de fora ninguém parava. Os carros passavam, os passos apressados na calçada desviavam da entrada tomada pelo mato alto. A chuva engrossava, lavando o mundo que ignorava aquela dor muda. Uma senhora de capa vermelha chegou a parar, mas bastou ver os cacos de vidro na janela para seguir adiante. A mãe cadela tentou levantar quando um estalo ecoou lá fora. As pernas cederam, um dos filhotes escorregou sob seu ventre e choramingou faminto. Ela o puxou com a pata ainda ensanguentada e o envolveu com o corpo, mesmo com a pele rasgada, mesmo com febre, mesmo no frio. Mas aquilo era só o começo. A chuva agora batia como punhos no telhado. Dentro do abrigo improvisado o ar tinha cheiro de mofo, sangue seco e leite. Era denso, do tipo que arranha a garganta ao ser respirado. Foi nesse instante que ele apareceu. Gabriel vinha pela rua de tênis encharcado, a mochila colada às costas e os olhos inquietos, como quem procurava algo sem saber exatamente o que passava ali todos os dias. Mas naquele entardecer alguma coisa o fez parar. Ele não viu os filhotes nem a cadela. O que ele viu foi o movimento de algo por trás da grade torta, pequeno, quase imperceptível. Ficou parado, a chuva escorrendo pela testa, os carros ignorando sua presença como ignoravam tudo ali. O coração apertou por um motivo que ele ainda não conseguia explicar. Quando se aproximou da entrada da casa, o cheiro o atingiu forte e cru. Era como se tivesse entrado num mundo onde ninguém deveria estar, mas ele entrou mesmo assim. Os olhos dela encontraram os dele e naquele instante algo quebrou dentro dele. Não havia latido nem rosnado, só o olhar, um pedido sem som, sem orgulho, sem esperança, como se ela dissesse: eu sei que você também vai embora. Mas Gabriel não foi. Se ajoelhou no chão sujo, a água invadindo o lugar pelas frestas do piso. Viu os filhotes frágeis, minúsculos, vivos. Viu os cortes na barriga da mãe, a pata dobrada num ângulo errado, as costelas marcando cada centímetro da pele. Tentou se aproximar, ela mostrou os dentes, não por raiva, por instinto, proteção. Gabriel recuou, falou baixo, não palavras inteiras, mas sons, como se a intenção pudesse ser compreendida sem vocabulário, e ela entendeu, ou talvez apenas não tivesse forças para resistir. O menino puxou o celular do bolso sem sinal, correu até a rua, voltou, tentou de novo, discou para 2 lugares, ninguém atendeu. Olhou para ela, ela ainda o olhava de volta. A chuva aumentava, a água começava a subir no chão rachado, os filhotes gemiam, a mãe respirava mais lento. Gabriel sabia que precisava fazer algo e rápido. Foi até a entrada, gritou por ajuda, ninguém respondeu. Olhou para os lados, viu uma senhora na casa ao lado observando pela cortina, gritou para ela: nada. Correu para o outro lado da rua, tocou campainhas, ninguém abriu, voltou correndo, o peito arfando. Os olhos da cadela estavam semicerrados. Agora foi nesse momento que ele lembrou dela, Dona Cecília, a mulher que cuidava dos gatos da rua de cima, aquela que mesmo com os cabelos brancos e a voz firme nunca virava o rosto para nenhum bicho. Sem pensar 2 vezes, Gabriel correu, pés afundando na lama, vento cortando o rosto, respiração acelerada. Chegou na casa dela ensopado, bateu com força no portão de ferro, silêncio. Bateu de novo, e então a porta se abriu com um rangido. Dona Cecília estava ali de chinelos e casaco surrado. Os olhos dela demoraram um segundo para entender, mas quando ela viu os olhos do menino e o desespero neles, não perguntou nada, apenas disse: me mostra onde ela está. E foi aí que a esperança começou, mas eles ainda não sabiam o quanto isso ia doer. Dona Cecília caminhava devagar, mas com firmeza. A bengala afundava na lama a cada passo, enquanto Gabriel ia à frente, olhando para trás a todo momento, como se temesse que a cadela evaporasse se demorassem demais. Ela não vai fugir, menino. Uma mãe ferida não abandona os filhos, disse a senhora ofegante, mas sem parar. Gabriel não respondeu. O coração martelava dentro do peito, e tudo nele dizia que estavam correndo contra um tempo invisível. A imagem da cadela coberta de sangue, dos filhotes tremendo no
escuro colava na mente como uma fotografia que ninguém queria tirar. Quando chegaram à entrada da casa abandonada, Dona Cecília parou, olhou o portão torto, o mato alto, a janela quebrada, respirou fundo. Me ajuda aqui. Juntos empurraram a grade de ferro. O rangido ecoou pela rua vazia como um aviso de que algo importante estava prestes a acontecer. Gabriel entrou primeiro, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O cheiro voltou a bater forte, mas Dona Cecília não recuou. Onde ela está? Gabriel apontou para o canto. A senhora se aproximou com calma, como quem já lidou com o medo muitas vezes. Quando seus olhos encontraram os da cadela, ela se abaixou lentamente. Mesmo que os joelhos reclamassem, ela ainda está aqui, murmurou quase para si mesma, mas vai precisar de mais do que coragem. A cadela não rosnou nem tentou se mover. Os olhos vidrados estavam diferentes. Agora não havia confiança, mas havia cansaço e uma entrega silenciosa. Dona Cecília estendeu a mão, não para tocar, mas para mostrar que não trazia nada além de presença. Gabriel ao lado observava em silêncio. Era como assistir algo sagrado ou algo que não se podia interromper. Ela tem nome? Perguntou a senhora. Não sei, Gabriel respondeu, mas ela olhou para mim como se me conhecesse. Dona Cecília assentiu, passando os olhos nos filhotes. São 3, todos vivos, mas estão fracos. Gabriel mordeu o lábio. A gente precisa levar, eles têm que fazer alguma coisa. Tem sim, disse ela, mas você entende o que vai acontecer se a gente mexer nela agora? O menino hesitou. Ela pode não resistir, pode atacar também. Tá assustada e com dor. Então o que a gente faz? A senhora olhou ao redor, pegou da bolsa um lenço velho, rasgou em tiras e molhou com uma garrafinha de água. Começou a limpar com delicadeza o rosto da cadela, afastando o sangue seco. A gente começa com cuidado, com respeito. O toque da senhora era quase maternal. Gabriel observa cada movimento, engolindo seco. Sentia que estava aprendendo algo mais profundo que qualquer coisa ensinada na escola, mas a atenção ainda estava ali. A qualquer momento a cadela podia se debater, morder, desistir. Um dos filhotes começou a chorar, um som fino, desesperado. A mãe tentou se mover, mas apenas gemeu. A pata ferida tremia. Gabriel se aproximou. Deixa que eu pego. Abaixou-se com os joelhos afundando na lama do chão, pegou o filhote com as 2 mãos como se fosse feito de vidro e entregou para a mãe. Ela o acolheu contra o peito com um suspiro cansado. Naquele momento alguma coisa se alinhou. A cadela não desviava mais o olhar. Havia algo novo ali, um fio de confiança tênue, mas presente. Dona Cecília se levantou com dificuldade. Vamos precisar levar todos agora antes que a febre vença. Gabriel olhou em volta. Não temos caixa nem carro. Eu tenho um carrinho de feira em casa e cobertores, mas preciso que você fique com ela até eu voltar. O menino gelou sozinho. Você disse que ela te olhou diferente, que confiou em você. É agora que a gente descobre o quanto. Ela saiu com passos firmes, sumindo na chuva que não dava trégua. Gabriel ficou ali sozinho com a cadela e os filhotes. O tempo passou lento. A respiração dela por vezes parecia parar. O menino tentava sussurrar palavras que nem ele sabia de onde vinham. Você vai ficar bem, tá? Eu tô aqui. Um trovão fez o teto tremer. Os filhotes choraram juntos. A mãe cerrou os dentes de dor e foi nesse momento que Gabriel viu no canto oposto do cômodo, entre os entulhos, havia mais sangue e algo estava se mexendo lá. Gabriel prendeu a respiração. O som vinha do fundo da casa, abafado, molhado como algo arrastando-se sobre madeira úmida. Os olhos da cadela seguiram na mesma direção. Ela não rosnou, mas seu corpo tenso, mesmo ferido, parecia querer se erguer, como se mesmo morrendo ainda tentasse proteger algo. Com o celular em mãos, Gabriel apontou a luz da lanterna para os entulhos, passou por uma poltrona rasgada, madeira quebrada, uma manta suja, e então parou entre as sombras. Um vulto pequeno arfando. Era um 4º filhote. Estava mais distante, separado do grupo. O pelo encharcado colava no corpo magro e o focinho sangrava. A respiração era tão fraca que parecia prestes a sumir a qualquer segundo. Gabriel se arrastou pelo chão, ignorando o frio da lama. Cada centímetro parecia um teste para ele e para o filhote. Quando chegou perto, notou marcas no chão, como se o filhotinho tivesse sido arremessado contra a parede. Algo dentro de Gabriel estalou. Quem faria isso? Levantou o filhote com cuidado, tão leve, tão quente e mole. E como um pano úmido, voltou até a mãe. Ao ver o pequeno nos braços do garoto, a cadela choramingou, um som longo, dolorido, que parecia mais humano que canino. Gabriel deitou o filhote perto dela. A mãe o lambeu com dificuldade, mesmo ferida. Vocês passaram por um inferno, né? Naquele instante uma nova pergunta surgiu. Quem deixou eles ali? A casa não estava apenas abandonada, estava trancada por dentro quando ele chegou, e os sinais de violência não pareciam antigos no canto
Gabriel notou um pedaço de corda suja e um prego no chão. Havia sangue ali também e mais adiante uma tigela de plástico virada. Alguém manteve vocês aqui? A ideia atravessou sua mente como um raio. Aquela mãe e seus filhotes haviam sido presos, feridos de propósito. Ela não fugiu, ela foi deixada para morrer. Seu estômago revirou. A tempestade lá fora parecia menor que a revolta crescendo dentro dele. Naquele momento o barulho de rodas se aproximando o trouxe de volta. Era Dona Cecília com o carrinho de feira improvisado, vinha coberta com um poncho velho e determinada como um exército. Encontramos mais um, gritou Gabriel com voz trêmula. Ele estava nos fundos. Alguém machucou ele. A senhora parou, os olhos estreitos encarando a cena. Eu já vi isso antes. Gente que prende cadela prenha para vender os filhotes quando não serve mais, descartando tudo como lixo. Gabriel baixou a cabeça, mas ela ficou mesmo ferida, mesmo com tudo. Mãe de verdade não abandona. Com gestos precisos Dona Cecília começou a forrar o carrinho com os cobertores, colocou garrafas térmicas de água quente por baixo enroladas em toalhas. Vamos começar pelos filhotes, um por um devagar. Gabriel pegou o primeiro, depois o segundo. A mãe seguia com os olhos, cada movimento tensa, mas sem reagir. Quando foi a vez do filhote machucado, ela gemeu baixo. Ele precisa de mais calor, disse a senhora, e de sorte com os filhotes posicionados restava a mãe. Gabriel hesitou. E ela vai ser o mais difícil. Dona Cecília abriu uma manta maior, aproximou-se e falou baixo: moça, a gente vai te tirar daqui, você só precisa confiar. Com cuidado cobriu o corpo dela. Gabriel segurou a cabeça da cadela com as mãos, sussurrando: fica calma, por favor. Naquele toque ela não se mexeu. Com um gesto sincronizado os dois a colocaram no carrinho. A dor fez com que ela arqueasse o corpo, mas não tentou escapar, apenas fechou os olhos como se dissesse: façam o que for preciso. Gabriel cobriu todos com uma lona plástica. Para onde agora? Perguntou o ofegante. Para minha casa. Não tem clínica aberta essa hora e não temos dinheiro. Começaram a empurrar o carrinho pela rua deserta. Sobões, cada passo parecia um desafio. O carrinho atolava na lama. Um dos filhotes chorou. A cadela gemeu, mas eles seguiram no meio do caminho. Um carro desacelerou ao lado deles. Gabriel olhou esperançoso. O vidro abaixou. Um homem de expressão dura os observou, depois acelerou e sumiu. Dona Cecília apenas disse: a maioria não quer ver, e seguiram, mas a cadela começou a respirar mais rápido. Um som estranho. Ela tá tremendo. Gabriel tirou a lona e viu os olhos dela revirando. Dona Cecília, ela tá apagando. As mãos de Gabriel tremiam quando tocaram a pele encharcada da cadela. O sangue se misturava à lama, escorrendo lentamente por entre os pelos. Ela não rosnou, não chorou, apenas permaneceu ali deitada em torno dos 3 corpos minúsculos que ainda se mexiam, como se não soubesse mais se proteger ou se apenas tivesse desistido de tentar. O bafo quente e úmido da tempestade tornava o ar espesso, difícil de respirar. Gabriel retirou a camisa e a usou como manta improvisada para cobrir os filhotes que gemiam baixinho, afundando o focinho na palma da sua mão. A mãe o observava com olhos baços, sem força para reagir, mas também sem mais resistência. Aquela era uma entrega que doía mais que qualquer grito. Tentou erguê-la no colo, mas ela era pesada, não por tamanho, mas pela dor que carregava. Cada movimento arrancava dela um sopro entrecortado. Ele decidiu carregá-la aos poucos. Enrolou os filhotes na camisa, os colocou numa caixa abandonada ali por perto, e voltou para buscá-la. Não sabia exatamente o que estava fazendo, só sabia que não podia deixá-los. A cada passo pela rua enlameada, o peso emocional se somava ao físico. Os olhos das casas ao redor estavam apagados, e mesmo aqueles que espiavam pelas frestas das janelas desviavam o olhar ao vê-lo passar com os animais. Ninguém abria a porta, ninguém oferecia ajuda. A cidade parecia surda ao chamado que ele ouvira. Gabriel se lembrou de Dona Cecília. Ela já o ajudara antes com comida quando sua mãe ficou doente. Correu os braços, doendo o peito, arfando. A chuva recomeçava fina e fria, agora como se o céu estivesse cansado de gritar. Quando chegou ao portão da casa da senhora, mal conseguiu falar, apenas apontou para os animais. Dona Cecília abriu sem perguntar. Seu rosto não expressava surpresa, apenas uma firmeza silenciosa, como se já esperasse que algo assim chegaria até ela. Dentro da casa, o cheiro de ervas, madeira e tempo envolveu os corpos molhados. Ela indicou uma toalha, depois uma almofada velha no canto da sala. O sofá foi afastado com um gesto
gesto rápido Gabriel deitou os filhotes ali com todo o cuidado que conseguia reunir a cadela, porém não quis deitar, tentou em vão se manter de pé, queria ficar entre eles, mas suas pernas tremiam. Gabriel ajoelhou ao lado, e a segurou como se emprestasse a própria estabilidade para ela. Pela primeira vez os olhos dela se voltaram para ele com algo diferente, um quase brilho, um vestígio de confiança. Dona Cecília já estava ao telefone pedindo socorro a um amigo veterinário. As palavras eram curtas, secas, quase militares, mas seus gestos com os animais eram de quem já viu muitas batalhas e nunca virou o rosto. A luz amarela da sala dava um tom morno ao cenário, quase irreal. O tempo parecia suspenso ali dentro. Gabriel sentia as pernas dormentes, mas não queria se mover. Tinha medo de que, se deixasse de tocar aquela cadela por um segundo, ela desaparecesse. A senhora trouxe uma vasilha com água morna e começou a limpar as patas da mãe, mesmo com o sangue fresco ainda escorrendo. Quando passou um pano sob o peito dela, a cadela soltou um gemido fraco e seus olhos se fecharam, não de dor, mas de rendição. Era como se dissesse: tudo bem, eu aceito. Mas então um dos filhotes parou de se mexer. Gabriel notou antes de qualquer outro o pequeno corpo que antes estremecia sob a camisa agora estava imóvel. Pegou-o nas mãos, o coração disparando, tentou aquecê-lo com a respiração, com as palmas. Com desespero balançava o corpo suavemente como se pudesse acordá-lo. Dona Cecília se aproximou e com delicadeza tocou o ombro de Gabriel. Não disse nada. O silêncio entre os dois doeu mais do que qualquer palavra. Naquele instante a cadela se arrastou até onde ele estava, ignorando a dor, o sangue, as pernas vacilantes. Ela se deitou ao lado do filhote e, encostando o focinho nele, fechou os olhos. Um suspiro longo escapou de seu peito, como se pedisse desculpas por não ter conseguido protegê-lo. Foi aí que Gabriel entendeu: ela ainda lutava, mas já se despedia por dentro, e ele não podia permitir que aquele fosse o fim. Me conta nos comentários de onde você tá assistindo, e aproveita para deixar seu like. O telefone caiu da mão de Dona Cecília no instante em que a voz do veterinário anunciou o pior. Ele não poderia chegar em menos de uma hora. A enchente interditara a estrada, não havia como passar. Gabriel ouviu a notícia em silêncio, mas o som que veio de dentro dele foi como o estalo seco de um galho se partindo. Uma hora, aquela cadela não tinha mais uma hora. Talvez nem os filhotes tivessem. Sentiu o chão ceder sobre os pés, não de barro, mas de impotência. Os olhos da cadela voltaram a encontrar os dele, como se sentissem a mesma urgência. Ela ainda estava ali, mas por pouco. A respiração era entrecortada, quase um sussurro, e o filhote, que não se mexia, continuava imóvel. Dona Cecília se levantou devagar, foi até o armário, remexeu entre caixas antigas e voltou com um pano branco, um frasco e uma seringa de vidro. Falou com calma, mas firmeza: ela precisa de calor e os filhotes de leite. Você segura, eu cuido. Era uma ordem disfarçada de sugestão. Gabriel obedeceu sem hesitar enquanto ele envolvia a cadela em cobertores aquecidos no forno. Dona Cecília preparava uma fórmula improvisada de leite, açúcar e um pingo de azeite. Não era o ideal, mas era o que tinham, e agora qualquer gesto era uma chance. 1 a 1 os filhotes foram alimentados com a seringa. Os dois que ainda se mexiam reagiram com fraqueza, mas reagiram. O terceiro nada. Gabriel insistiu, massageando suavemente o corpinho gelado, enquanto Dona Cecília murmurava orações baixas, como se costurasse proteção com as palavras. E então, por um milagre que nenhum deles soube explicar, o filhote estremeceu. Um único espasmo, quase invisível, mas real. Gabriel gritou, não de medo, mas de esperança. O pequeno peito voltou a subir e descer aos soluços, como se o mundo estivesse sendo aprendido de novo de dentro para fora. Mas aquilo era só o começo. A cadela gemeu um som agudo, fundo, desesperado, e logo depois seus olhos se reviraram por instantes. Gabriel a segurou firme, chamando por ela mesmo sem saber seu nome. Ela voltou a abrir os olhos, mas agora tremia toda, estava em choque. Dona Cecília apressou os passos, pegou uma toalha molhada com água morna e começou a friccionar o corpo dela com movimentos firmes, tentando trazê-la de volta. Gabriel a observa impotente, com o coração engasgado no peito. Não deixa ela ir, sussurrou quase para si mesmo. A senhora não respondeu, apenas aumentou a força das mãos, e então o impossível aconteceu de novo. A cadela torcia fraco, mas o som era ali presente. Um novo fôlego se abriu. Ela piscou, moveu a pata, tocou o focinho no filhote recém-acordado. Não havia palavras, apenas um entendimento mudo entre todos naquela sala. O fio da vida ainda resistia, mas a batalha estava longe do fim. A chuva do lado de fora voltou a engrossar. O barulho das telhas tremendo parecia anunciar que o mundo lá fora continuava implacável. O tempo sempre ele corria contra Dona Cecília. Se sentou por um momento, as mãos trêmulas, a respiração cansada. Gabriel percebeu, ela não
era jovem, a força dela vinha de outro lugar, não do corpo, mas da alma, e ela já tinha doado muito naquela noite. Ele se levantou. Eu vou buscar ajuda, um carro, alguém que leve ela até a clínica. A senhora o olhou com surpresa, mas nesse temporal ninguém vai sair. Alguém vai, nem que seja só eu. Gabriel pegou o casaco, a mochila molhada, e saiu com o rosto contra o vento. O portão bateu atrás dele. A noite o engoliu, mas dentro da casa a cadela mantinha os olhos abertos como se esperasse Dona Cecília. Acariciou a cabeça dela e sussurrou: ele vai voltar, eu sei que vai. Mas naquele instante o som de um trovão forte seu e junto dele as luzes da casa se apagaram. O silêncio era denso como fumaça. Dona Cecília tateava pela casa escura tentando encontrar velas, fósforos, qualquer coisa que iluminasse aquele buraco negro que o mundo parecia ter se tornado. A tempestade lá fora rugia, mas dentro daquelas paredes tudo era estático, suspenso. A cadela continuava deitada envolta nos cobertores, os filhotes aninhados em seu ventre, como se o corpo dela ainda fosse o único lugar seguro do mundo. Mas o calor começava a sumir, as velas acesas logo se apagavam como se o próprio tempo estivesse soprando contra eles. A cadela respirava mais devagar agora, o corpo antes tenso cedia à exaustão. Dona Cecília se ajoelhou ao lado dela, segurando sua pata. Não disse nada, só ficou ali como se seu toque pudesse impedir a morte de se aproximar. Ela se sentia pequena, um grão de areia tentando barrar o mar. Os minutos passavam e Gabriel não voltava do lado de fora. Relâmpagos desenhavam mapas trincados no céu, cada raio parecia abrir fendas no tempo. A mulher fechou os olhos buscando por dentro alguma força antiga. Pensou no filho que não via há anos, no marido enterrado há mais de uma década, na solidão que a acompanhava como uma sombra há tanto tempo, e agora aquele menino que entrou em sua casa como um raio, com olhos acesos e voz trêmula, também podia ter se perdido lá fora. Ela apertou a pata da cadela com mais força. Não me deixa sozinha, de novo sussurrou, mas a resposta veio em forma de um gemido baixo, quase inaudível. A cadela arfava e os olhos antes vivos de instinto, agora pareciam afundar em um véu de cansaço. Um dos filhotes se afastou como se sentisse que o ninho já não aquecia como antes. Ele tremia. Dona Cecília o pegou, envolveu num pano seco, aproximou da pele, mas o frio parecia vir de dentro. Não era mais só o tempo lá fora que ameaçava, era como se o destino estivesse decidido. Mas naquele momento algo aconteceu, um som do lado de fora, passos, corrida, e a porta da frente se abriu com força. Gabriel entrou molhado até os ossos, os olhos arregalados. Atrás dele, um farol aceso de carro e um homem de meia idade encharcado com um casaco de chuva e uma bolsa preta. É o veterinário, gritou Gabriel ofegante. Ele conseguiu chegar pela estrada dos fundos. Dona Cecília não respondeu, apenas olhou para o céu por um segundo e pela primeira vez naquela noite fechou os olhos e respirou fundo. O veterinário ajoelhou-se ao lado da cadela, rápido, preciso, examinou as mucosas, apalpou o abdômen, checou os batimentos, retirou da bolsa uma bolsa térmica, uma seringa e 2 frascos. Ela está em choque hipovolêmico, perdeu muito sangue, precisa de fluidos. Imediatamente aplicou a agulha com destreza enquanto a cadela mal reagia. Gabriel observava com o coração nas mãos. O homem administrava as injeções como quem costura a vida com agulha e linha, mas mesmo com os medicamentos o corpo da cadela não melhorava. A pulsação era fraca, os olhos quase se fechavam. Ela precisa de transfusão agora. Gabriel olhou ao Red. Ora, eu tenho o mesmo tipo que ela precisa. O veterinário hesitou. Não, mas talvez o cão da minha clínica. Eu trouxe sangue, por sorte guardei no carro, mas não sabia se daria tempo. Correu até o veículo e voltou com uma bolsa de sangue improvisada. Conectou os tubos. A infusão começou. O líquido vermelho correu pelos tubos como uma última tentativa de reacender a chama quase extinta, e então um novo silêncio, mas dessa vez havia algo diferente nele. A respiração da cadela começou a mudar, lenta, mais profunda. Um músculo se moveu, um olho se abriu. Ela mexeu a cabeça levemente e depois ergueu o focinho e tocou com a ponta úmida o rosto de Gabriel, que estava ajoelhado à sua frente. O garoto desabou, não em palavras, em lágrimas. Ela estava ali, ainda estava ali, mas foi só quando o veterinário se virou cansado, sujo de lama até os joelhos, que revelou o que todos temiam ouvir: ela vai viver, mas por pouco, e só se descansar. Ela chegou no limite. Todos respiraram e naquele exato instante o gerador da casa se acendeu. Uma luz fraca
amarelada iluminou a sala. Era tênue, mas era suficiente para mostrar o que havia sobrevivido. O calor voltou aos poucos, como se a casa respirasse de novo na penumbra iluminada pelo gerador. O rosto de Gabriel parecia mais velho, não pelos anos, mas pela travessia. Ele permanecia ao lado da cadela, agora acomodada sobre cobertores secos com um lençol limpo sobre o corpo. Os filhotes mamavam com mais força, o sangue novo corria nela, e alguma centelha havia se reacendido. Ela ainda estava fraca, mas algo no olhar tinha mudado. Quando Gabriel estendeu a mão pela primeira vez, ela não recuou, apenas ficou ali observando o focinho úmido. Se aproximou hesitante até tocar levemente os dedos do garoto. Foi como uma faísca. Dona Cecília em silêncio observa tudo da cadeira perto da parede. Ela sabia, reconhecia aquele tipo de olhar. Era o olhar de quem viveu o inferno, mas ainda queria acreditar que o mundo podia ser um pouco menos cruel. Gabriel sussurrou algo, um som baixo só para ela. Você é forte, sabia? A cadela piscou devagar, depois olhou para os filhotes, e como por instinto os puxou um pouco mais para perto do corpo. Lá fora a tempestade começava a ceder, as gotas caíam mais espaçadas, como se o céu também estivesse exausto. Um cheiro de terra molhada entrava pela fresta da janela. O som dos grilos voltava timidamente. O veterinário se levantou limpando as mãos. Ela precisa de repouso absoluto, nada de estresse, nada de barulho, e vocês dois precisam descansar também. Gabriel balançou a cabeça sem tirar os olhos da cadela. Eu fico com ela só mais um pouco. O homem assentiu. Depois, antes de sair, olhou para Dona Cecília. Esse menino tem algo diferente, é como se ele sentisse mais do que os outros. Ela sorriu, mas não respondeu. Na sala, o tempo parecia ter parado. Gabriel se deitou no chão ao lado da cadela. Estava exausto, mas não queria dormir, queria estar ali se ela precisasse, mesmo que fosse só para manter os olhos abertos. Aos poucos o silêncio o envolveu. Foi então que aconteceu. Ela mexeu o pescoço lentamente e apoiou o focinho no ombro dele. O toque era leve, quase imperceptível, mas ali naquele gesto havia tudo: confiança, gratidão, entrega. Gabriel não se moveu. Uma lágrima escorreu quente pelo canto do olho. Ela o havia aceitado, e isso mudava tudo. Na manhã seguinte, o sol atravessou as frestas da janela como uma bênção silenciosa. A casa tinha cheiro de pão e café fresco. Dona Cecília já estava de pé, mexendo as panelas, como se tudo estivesse exatamente onde devia estar. A cadela ainda não andava, mas quando ouviu os passos de Gabriel tentou levantar a cabeça. Os olhos o seguiam atentos. Havia algo de novo ali, expectativa. Ele se aproximou devagar. Bom dia, guerreira, e pela primeira vez ela abanou o rabo fraco, mas real. Dona Cecília quase deixou cair a xícara. Você viu isso? Gabriel sorriu, os olhos brilhando. Ela lembra, ela sabe que está segura agora. Ela confiou em você, disse a senhora baixinho. É raro eles sentem quando o coração é limpo. Gabriel se ajoelhou e ofereceu um pedaço de frango desfiado. A cadela cheirou, hesitou, depois aceitou. O movimento da cauda se repetiu, desta vez mais firme, e então o nome veio, saiu da boca de Dona Cecília como se já estivesse ali o tempo todo. Esperança. Gabriel a olhou. É perfeito. Ela sobreviveu quando ninguém olhava, quando o mundo virou o rosto, e mesmo assim protegeu o que amava. A cadela, agora batizada, fechou os olhos e encostou a cabeça na perna do garoto. Era o começo de algo novo, mas eles ainda não sabiam o quanto aquele nome Esperança se tornaria verdadeiro. O tempo não corre igual dentro de um lar que está renascendo. Há dias em que ele voa sem deixar rastros, outros ele escorre devagar como mel grosso em pote antigo. Para Esperança, cada manhã era uma nova travessia. As feridas cicatrizavam aos poucos, mas ainda ardiam nas noites frias. Dona Cecília comprou uma manta azul marinho e colocou sob a caminha improvisada, dizendo que aquela cor afastava maus sonhos. Esperança dormia melhor ali, e os filhotes cresciam com olhos cada vez mais atentos ao mundo. Gabriel chegava cedo todos os dias, nunca com pressa, trazia sempre algo, frutas, pão, ou só palavras. Conversava com ela como se estivesse falando com alguém que entendia tudo, e talvez ela realmente entendesse. Você já olhou pela janela hoje? Dizia, abrindo a cortina para o sol entrar. Está bonito lá fora. Esperança não abanava o rabo como os outros cães. Ela piscava devagar, erguia levemente a cabeça. Era o suficiente. Cada filhote recebeu um nome. Gabriel escolheu sem muito esforço. O maior, todo preto, virou Trovão. O mais inquieto, que mordiscava tudo, virou Faísca. E a menorzinha, que se escondia atrás da mãe, virou Nuvem. Esperança aceitava a presença dele com naturalidade. Já não havia tensão em sua respiração quando Gabriel limpava
tapava os olhos dela com algodão. Ela permanecia imóvel quando segurava seus filhotes no colo. Ela apenas observava atenta, mas sem medo. No entanto, nem todos viam aquilo com os mesmos olhos. Não é seguro mantê-los aqui por muito tempo, alertou o veterinário em visita. A casa é velha, e ela precisa de mais espaço. Gabriel olhou para Dona Cecília. Ela assentiu, mas com pesar. Vamos encontrar o lugar certo, disse ele, e até lá a gente cuida um dia de cada vez. Mas aquilo era só o começo, porque em uma tarde abafada, quando o cheiro de chuva ainda rondava o quintal, uma viatura da prefeitura apareceu. Um vizinho incomodado com o movimento e os latidos havia feito uma denúncia. O coração de Gabriel bateu forte quando viu os homens no portão. Eles falavam em recolhimento, abrigo público, procedimento padrão, esperança. Percebendo o tom tenso das vozes, levantou-se com esforço, posicionando-se à frente dos filhotes, os pelos eriçados, os olhos fixos. Gabriel se colocou entre ela e os agentes. Ela está se recuperando e não está abandonada, está sob cuidado. Eu sou o responsável por ela. Os homens hesitaram. Um deles sacou o celular. Gabriel também mostrou vídeos, fotos, os laudos do veterinário, mostrou a cicatriz, a ferida, os filhotes recém-nascidos. Foi Dona Cecília quem desarmou o momento. Eu sou responsável por esta casa, e ela está aqui sob minha permissão. A tensão cedeu devagar como uma porta destravando. Ao final de 20 minutos de conversa, os homens foram embora, mas Gabriel sentiu algo quebrar dentro dele. Não bastava fazer o bem, era preciso defendê-lo o tempo todo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, chegou com um papel dobrado no bolso e olhos firmes. Encontrei um lugar, um abrigo pequeno de verdade, sem jaulas, com gente boa. Só falta uma coisa. Dona Cecília entendeu antes que ele falasse: dinheiro. Ele assentiu. Ela olhou para a mesa, para o pote de biscoitos, para o teto manchado de infiltração, e então abriu a gaveta. Tome, não é muito, mas é o que eu guardei para quando alguém realmente precisasse. Gabriel apertou os olhos para segurar a emoção. Obrigado, eu juro que vou devolver. Não quero de volta, disse ela. Quero que você leve a esperança com você. Naquela tarde, ele começou a preparar a transição. O abrigo ficava nos arredores da cidade, um lugar simples, mas com gramado, sombra, comida boa e pessoas que realmente se importavam. Ainda assim, seria difícil para a esperança sair dali. Quando ele voltou para buscar todos, ajoelhados ao lado dela. Vamos mudar, tá? Um lugar mais espaçoso, com cheiros bons e sol de verdade. Esperança e N encostou o focinho na perna dele. Não era um sim, mas também não era um não. Era o que ele precisava, mas o momento da partida traria mais do que ele esperava, porque ao colocá-la no carro, algo imprevisto aconteceu. O motor do carro roncava baixo, enquanto a estrada de terra o sacudia de leve. No banco de trás, Esperança estava encolhida ao lado dos filhotes, envolta numa coberta grossa. Gabriel dirigia devagar, uma das mãos firme no volante, a outra vez ou outra estendendo-os para tocar o cobertor, como se dissesse sem palavras: estou aqui. O céu estava limpo, mas ainda havia umidade no ar. O cheiro da terra molhada entrava pelas frestas do vidro, misturado ao perfume doce e quase imperceptível do sabão usado para lavar os cobertores. Naquela manhã, tudo parecia em paz, mas paz demais às vezes anuncia tempestade. Faltavam 2 quarteirões para chegar ao abrigo quando o carro engasgou. Gabriel franziu a testa, girou a chave de novo, o motor chiou, torceu e morreu. Ele saiu, levantou o capô, vapor, um cheiro ácido. O radiador havia estourado. Olhou em volta, um bairro pouco movimentado, muros altos, janelas fechadas, nenhum rosto conhecido no banco traseiro. Esperança levantou a cabeça. Havia algo estranho em seus olhos, um lampejo de alerta, como se ela tivesse pressentido algo antes mesmo dele. Gabriel pegou o celular sem sinal, caminhou alguns metros, nada. Foi quando ouviu o som, não um latido, nem um miado, era um choro humano. Ao virar a esquina, viu um garoto pequeno sentado na calçada com as mãos sujas e um corte na testa. Atrás dele, uma mulher caída, pálida, inconsciente. A realidade colidiu com ele como um soco no estômago. Olhou para trás, os filhotes dormiam. Esperança o observava inquieta. Voltou correndo, abriu a porta traseira. Preciso de ajuda, alguém caiu ali, não posso deixá-los sozinhos. Esperança, mas também não posso ignorar. Ela continuava olhando. Foi então que algo impossível aconteceu. Com esforço visível, ela se levantou, cambaleou um pouco. Gabriel tentou segurá-la, mas ela rosnou baixo, não de raiva, mas de decisão. Ela saiu do
do carro os filhotes no instinto seguiram-na com os olhos. Esperança deu meia volta, caminhou até a calçada onde o menino ainda chorava, e então simplesmente sentou-se ao lado dele. O menino olhou para ela surpreso, acariciou o pescoço dela com dedos trêmulos. Ela permaneceu ali, estátua viva de proteção. Gabriel correu até a mulher, verificou a respiração estava fraca, mas presente. Voltou para o carro, pegou o cobertor, envolveu a mulher e chamou ajuda com o sinal que finalmente voltou ao celular. Quando os paramédicos chegaram, encontraram uma cena que ficaria marcada para sempre: uma pastora alemã toda marcada de cicatrizes, sentada como uma sentinela ao lado de uma criança entre ela e o corpo da mãe caída. Ela protegeu a gente, murmurou o garoto com voz embargada. Gabriel olhou para a cena com os olhos úmidos. Não era só um gesto instintivo, era como se por um instante Esperança tivesse voltado à sua essência, aquela que um dia foi esmagada, traída, ferida, e a tivesse recuperado não por si, mas por alguém que precisava. Quando chegaram ao abrigo horas depois, todos estavam exaustos. Os filhotes foram colocados em uma baia ampla com cobertores limpos, brinquedos e comida. A Esperança demorou a sair do carro. Gabriel estendeu a mão, ela apoiou o focinho ali por um segundo, e então desceu olhando tudo com calma. Não havia jaulas nem cercas altas, havia grama e árvores e silêncio bom. Um dos voluntários apontou para o chão. Ela deixou algo ali. Gabriel olhou, era um fio de pelo misturado à lama mais visível, uma marca deixada como quem diz: passei por aqui naquela noite. Antes de ir embora, Gabriel se ajoelhou no chão da baia. Você não é só forte, é muito mais do que isso, você é o que falta no mundo. Esperança deitou a cabeça sobre os próprios filhotes com um suspiro, mas antes de fechar os olhos ergueu o olhar uma última vez, encontrou o dele, e naquele breve instante, sem ruído, sem gesto, algo foi selado entre os dois, um pacto que não precisava de palavras, mas ele não sabia ainda que o destino estava preparando mais uma surpresa. O soltava timidamente no horizonte, iluminando a pequena clareira onde Esperança e seus filhotes descansavam. O ar trazia um perfume leve de terra molhada e flores que começavam a desabrochar, como se o mundo também quisesse celebrar aquela manhã silenciosa. Gabriel estava ali sentado no banco de madeira que Dona Cecília havia improvisado, observando a cadela que, apesar das cicatrizes profundas, agora exibia uma serenidade rara. Os filhotes brincavam próximos, desajeitados e curiosos, explorando cada canto do abrigo improvisado. Era impossível não notar a transformação, não só física, mas da alma. Aquele olhar antes marcado pelo medo e desconfiança agora carregava um brilho tênue e porém firme de quem voltou a confiar na vida. Dona Cecília se aproximou com uma xícara de chá quente, a mão enrugada acariciando o pelo macio de Esperança. A cadela aceitou o gesto com um leve movimento da cabeça, um agradecimento silencioso que aquecia mais do que qualquer palavra. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso do que haviam vivido, toda a dor, a tempestade, a noite interminável. No limiar da perda, tudo parecia ter dissolvido naquele momento de calma. Ele se lembrou do primeiro dia, da chuva pesada e da porta trancada, da sensação de impotência ao ver aquela mãe lutar por seus filhotes. Agora ali, cada respiração dela e de suas crias era um testemunho de força e resiliência. Ele chamou o nome que escolhera com carinho, uma promessa gravada no coração: Esperança. E foi então que algo quebrou dentro dele, não a dor, mas o peso da dúvida, dando lugar a uma certeza profunda que salvar aquele trio de olhos brilhantes e aquela mãe ferida era mais que um ato de compaixão, era um chamado para nunca deixar de ver o invisível, para ouvir o silêncio que clama por ajuda. Enquanto o sol subia, iluminando os rostos cansados mais felizes de todos ali, Gabriel percebeu que o vínculo que havia nascido naquela casa abandonada sob a tempestade agora se tornava uma ponte entre passado e futuro, entre a Bend Ono e lar, entre desespero e amor. Esperança não era só uma cadela, era a própria essência da vida que insiste, que sobrevive, que transforma a escuridão em luz. E naquele instante a história deles se tornou mais que uma narrativa de resgate, virou um legado para todos que um dia se recusarem a desistir. Última imagem que ficou gravada naquela manhã foi a de Esperança olhando para o horizonte, seus filhotes aninhados ao lado, protegidos e amados, finalmente em paz. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique em inscrever-se no canal e compartilhe. Te espero lá.